Bom dia, é um prazer muito grande a partir de hoje estar junto com você todas as manhãs de domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui na TV Cidade Record, pelo programa A Propósito. Esse ministério, ele é uma extensão do ministério que já existe na internet, que é o Ministério A Propósito do Reino de Deus. Nós temos um canal no YouTube que toda semana nós divulgamos um devocional, falando a respeito de um evangelho simples, de um evangelho que é praticado no cotidiano. Por meio de figuras de linguagem, nós fazemos esse devocional de média de 3 a 4 minutos e compartilhamos com os nossos seguidores do YouTube, Facebook, Instagram e também no WhatsApp, já que recentemente a gente começou com um projeto de enviar todos os dias um áudio devocional em que eu conto o que aconteceu no meu dia e tudo aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo diante de cada situação. E agora, esse ministério se estende até a televisão e chega aí na sua casa. O nosso propósito, a partir de hoje, é retratar um evangelho simples, pôr em prática aquilo que está na palavra de Deus. Às vezes é difícil a gente ler a Bíblia e colocar em prática tudo aquilo que está sendo falado ali na palavra de Deus. Mas por meio dessa conversa aberta que nós vamos ter aqui todos os domingos, eu quero trazer a revelação daquilo que Deus tem para nós, daquilo que a gente é capaz de viver a cada manhã. Esse ministério, ele começou há mais ou menos 2 anos e nós já estivemos em lugares muito especiais, como no Haiti, e ali a gente teve o contato com aquele povo que sofreu muito com esse terremoto que aconteceu. Nós já estivemos em Orlando, em um parque temático que retrata a réplica de Jerusalém, a cidade em que Jesus ele viveu aqui na terra, e também em cenários muito lindos, como na praia, numa desova de tartarugas, e também em cenários que o homem destrói, como nós já estivemos em uma fábrica de lixo. E tudo isso tem sido muito importante para mostrar e para a gente entender que o Evangelho de Deus, ele é simples. O Evangelho é feito para nós. O Evangelho é para a gente viver. Não é só para a gente aprender, mas é para que a gente possa pôr em prática. Por meio desse programa, eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vou ter vivido no meu dia a dia. Situações simples que às vezes a gente não dá importância, mas que por meio delas a gente é capaz de aprender muito. Como ir a um supermercado, como fazer as tarefas domésticas de casa, ou até mesmo quando a gente está comendo, abrindo a geladeira para fazer uma refeição. Tudo isso eu quero mostrar para você que em cada situação dessa, essa situação que eu passo, situação que você passa, lugares que eu frequento, lugares que talvez você também esteja frequentando, lugares como supermercado, dirigindo trânsito, por meio desse cotidiano é que eu vou compartilhar com vocês o poder de Deus, a palavra de Deus. O meu propósito aqui não é que você veja a Angel, mas é que você veja Deus através da Angel. Não é que você veja as minhas atitudes, mas é que você veja aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Esse é que é o propósito de tudo isso. E para vocês começarem a entender um pouco daquilo que vai acontecer no decorrer dos nossos programas, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de nossas idas ao supermercado. Porque em uma dessas idas ao supermercado nessa semana, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. O que eu quero transmitir com isso é que o Espírito Santo quer falar com você em lugares inesperados. Às vezes a gente acha que o Senhor fala conosco apenas quando a gente está na igreja ou apenas quando a gente para tudo para orar. Mas a gente vai aprender aqui junto que o Espírito Santo, ele não precisa de lugar para se manifestar. Ele só precisa de um coração disponível para que ele possa se revelar.
E foi isso que aconteceu nessa semana. Eu estava indo no supermercado e eu falei, Espírito Santo, eu quero aprender contigo nessa ida no supermercado. Não quero só ir, mas eu quero sair de lá edificada. E foi isso que aconteceu. Porque quando eu cheguei lá, ele começou a falar ao meu coração a respeito de como as pessoas faziam as suas escolhas nas prateleiras. E aí eu olhei, passei a olhar para o carrinho de cada um e cada um tinha um produto diferente. Alguns estavam comprando só frutas, outros estavam comprando só produtos de limpeza, outros estavam comprando apenas doces e guloseimas. E ali o Espírito Santo começou a falar ao meu coração a respeito de que a nossa vida com Deus é como um supermercado. Que diante de nós está exposto tudo aquilo que Jesus comprou com o sangue dele. Quando a gente chega no supermercado, dependendo da nossa escolha, nós temos que pagar por tudo aquilo. Dependendo daquilo que a gente compra, a gente vai ter que pagar por aquilo que a gente está pegando. E em Deus é semelhante. Quando a gente faz as nossas escolhas daquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente vai ter que pagar. Só que a gente vai ter que pagar com o sangue de Jesus. E quando você consegue ter acesso a esse sangue de Jesus, você passa a entender o que é viver o sobrenatural. O que é viver uma vida em que Deus supre as suas necessidades. Uma coisa que é muito importante a gente saber é que as escolhas são nossas. O que você tem pedido de Deus? Você tem pedido saúde? Você tem pedido prosperidade? Você tem pedido paz para o seu coração? Você tem pedido a cura dos seus sentimentos, das suas emoções? Saiba que tudo isso está disponível para você. E tudo isso é de graça, porque o preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz para que você pudesse ter acesso a tudo isso. Então, quando você começar a viver o seu dia, quando você acordar cada manhã, lembre-se que as escolhas são suas. Você vai ter tudo aquilo que você desejar em Deus. E que cabe a você estender a mão e tomar posse daquilo que já foi pago na cruz por Jesus Cristo. Que você não tenha medo de estender a mão e pegar a cura que Jesus conquistou para você, a prosperidade que Ele tem para você e tudo aquilo que você tem sentido necessidade. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Se ainda você não está suprido, ou você não tem conseguido entrar em Deus para conquistar tudo isso, ou isso não é necessidade. Porque a palavra de Deus ela não é mentirosa. E Ele é fiel para cumprir cada coisa. Quando você começar a viver o seu dia a dia, lembra dessa situação simples e que você vai passar também. Quando você estiver indo no supermercado, começa a reparar no carrinho dos outros e começa a pensar, olha, esse está fazendo uma compra gigante, está levando metade do supermercado. Mas você também vai ver aqueles que estão pegando 1 ou 2 produtos. E você, na sua vida com Deus, você tem usufruído de tudo aquilo que Ele tem para você? Você tem tomado posse de tudo aquilo que Ele conquistou para você? Ou você só tem conseguido conquistar algumas coisinhas? O seu carrinho está cheio ou tem 1 ou 2 produtos? Você consegue ser vitorioso apenas em uma área ou você é vitorioso em todas as áreas? É tempo da gente abrir a nossa mente e tomar posse de que tudo isso está disponível para a gente. Que você possa pôr em prática tudo isso. Que você possa abrir a sua mente. É esse o propósito desse programa. Despertar o teu coração para você olhar para os momentos do seu dia a dia, simples e corriqueiros, mas que o Espírito Santo sempre está ali. Ele sempre tem algo para nos ensinar. Ele tem me ensinado nas situações mais simples do meu dia a dia. E eu quero te encorajar a aprender com Ele também, nas situações mais simples do seu dia a dia.
levando esse aprendizado do meu cotidiano, quando eu cheguei em casa com as compras de limpeza e eu comecei a fazer a limpeza da casa, o Espírito Santo de novo falou comigo a respeito de algo que com certeza as donas de casas vão entender muito bem. Como é ruim a gente estar num lugar sujo, como é ruim a gente ficar no meio da sujeira, né? E aí, o que a gente faz? Todo dia, ou quase todos os dias, a gente tira o lixo de casa, a gente varre a casa, a gente passa um pano, a gente limpa, a gente põe um cheirinho. Para quê? Para a gente se sentir bem no nosso ambiente de vivência. E o teu coração é a casa do Espírito Santo. Então, o que você precisa fazer? Limpar o teu coração. Como? Lançando fora a ira, lançando fora a inveja, aqueles constrangimentos que alguém gerou no teu coração. Tudo isso vem de nós mesmos. É uma sujeira que vai surgindo em nós e que a gente precisa ter sabedoria para limpar e lançar fora de nós. É por isso que a gente precisa nos policiar e estar ali constantemente parando e falando: não, essa inveja não vou permitir que fique no meu coração. Não, esses ciúmes eu não vou permitir que fique no meu coração. Essa ira eu vou lançar fora de mim. Porque se você começar a se encher de tudo isso, você não vai dar espaço para Deus. Você não vai conseguir permitir que o Senhor tenha liberdade de se mover na sua vida. Então, se você quer e está disposto a viver esse evangelho em que Deus fala com você em qualquer lugar, em qualquer momento, o primeiro passo que você tem que fazer é limpar o teu coração. O primeiro passo que você tem que fazer é convidar o Espírito Santo para habitar em você. É você dar liberdade para que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. E mais do que isso, você tem que estar em constante limpeza, em constante renovação. A nossa casa parece que todo dia produz lixo, né? Se a gente limpa hoje, amanhã a gente tem que limpar de novo. E você também é assim. O teu coração, se você limpa ele hoje, se livra dessa angústia, se livra dessa ira, dessa mágoa, hoje o Senhor tem liberdade. Mas amanhã vai vir novas iras, vão vir novas mágoas, vão vir novas chateações que você vai precisar lançar fora novamente, para que o Espírito Santo possa continuar a ter liberdade na sua vida e no seu coração. Então, o propósito desse programa é fazer com que você experimente uma vida extraordinária, uma vida fora do comum. Se você está cansado de uma vida de rotina, uma mesmice, eu te convido a pôr em prática tudo aquilo que nós vamos aprender juntos. E aí você vai experimentar uma vida fora do normal, uma vida extraordinária, em que o novo de Deus vai estar sobre você a cada manhã. Você está disposto a viver tudo isso? Você tem desejado isso? Deus está te dando a oportunidade de viver por meio da prática de um evangelho de pureza, um evangelho em que você trata Deus como seu amigo, que você não ora por obrigação, que você não jejua por obrigação, que você não lê a Bíblia por obrigação, mas que você faz isso pelo prazer de estar na companhia do Espírito Santo. É esse o propósito de tudo isso. Junte-se a nós e veja como você vai estar diferente diante dos olhos dos outros. As pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer quem você é, porque elas não verão mais você, mas elas verão a Jesus em você. Vamos lá? Junte-se a nós e experimente o novo de Deus, os propósitos dele para a sua vida. A propósito, quando Maria chegou no túmulo de Jesus e viu que ele estava vazio, ela começou a chorar. E diante daquela situação, Jesus chegou perto dela e perguntou: mulher, por que você está chorando? E ela falou: levaram o meu Senhor, levaram o corpo do meu Senhor. Ela achava que estava conversando com o jardineiro do túmulo, mas era Jesus.
Ela não havia reconhecido que era o Senhor dela, o Salvador dela. E aí Jesus fala assim, Maria. E ela identifica Jesus porque ele a chama pelo nome. E o que eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa passagem de João é que Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha uma nova aparência. Tanto é que Maria não reconheceu que aquele homem que estava falando com ela era na verdade Jesus. E sabe o que isso tem a ver conosco? Quando a gente se torna uma nova criatura, as pessoas têm que reconhecer que nós não nos parecemos mais com aquelas pessoas do passado. Jesus, quando ele foi glorificado, quando ele ressuscitou, ele mudou a aparência dele. Tanto é que Maria não reconheceu. E nós temos que ser transformados para que as pessoas não vejam a mesma pessoa que nós éramos no passado. Esse é o propósito que Jesus veio até a Terra, nos transformar e nos fazer mais parecidos com Ele. Pense nisso e que você possa refletir e se tornar mais parecido com Jesus, ao ponto de as pessoas não reconhecerem quem nós somos, pois elas verão a Jesus. Então eu te convido hoje a se parecer mais com Jesus e que elas não te reconheçam mais, não vejam mais você, mas veja Jesus em você. Pois como está escrito, que ele cresça e a gente diminua. E agora nós vamos responder aos questionamentos que nós recebemos durante essa semana. O primeiro é da Tamires de Aracaju, Sergipe, que ela pergunta assim: como voltar ao primeiro amor após uma queda, após praticar um pecado? Como que eu faço para deixar de sentir culpa? Tamires, talvez essa seja a dúvida e o questionamento não só sua, mas de outras pessoas que diante de um deslize, de um erro cometido aos olhos de Deus, você começa a sentir culpa. Só que eu quero dizer uma coisa para você, a culpa é do inimigo, porque Cristo, ele morreu na cruz para que a gente não precisasse mais sentir culpa, para que a gente pudesse ter liberdade, para que a gente tivesse o coração tranquilo, sabe? Aquela paz que excede todo entendimento. Porque nós somos pecadores, nós vamos falhar. Nosso papel é evitar esses erros. Só que depois que a gente erra, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão e se arrepender. O se arrepender é deixar de praticar, é não voltar a fazer e a cometer novamente esse erro. Se você se arrependeu e pediu perdão, não tem por que você ter culpa e se sentir envergonhada. Cristo já te libertou, Cristo já pagou o preço, Ele já te justificou. E eu quero ler um versículo, eu creio que vai abrir a tua mente para você entender um pouco do amor de Deus. Que ele diz assim, é o versículo de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe a submeter-se novamente a um jugo de escravidão. Porque a culpa é como uma escravidão. Você se sente preso a ela e isso não te deixa caminhar em Deus e crescer em Deus. E Cristo veio para te libertar desse jugo, dessa culpa e te tornar livre, para que você possa usufruir do melhor de Deus. Se você errou, peça perdão e se arrependa. Isso basta e permita que o Espírito Santo cure o teu coração. Não deixe que ninguém coloque condenação sobre você ou te desencoraja a estar diante da presença de Deus. Porque já houve o sangue de Jesus derramado sobre você para que você, diante dos seus erros, diante das tuas falhas, você ainda continue tendo acesso à presença de Deus. Você está perdoada e é preciso só um posicionamento. Você precisa só se posicionar e receber esse perdão e pôr em prática o arrependimento. Isso é que vai fazer a diferença e te livrar da culpa e do remorso. Outras perguntas que fizeram muito para nós
foi como a do Israel de Lins, São Paulo, que ele faz assim a pergunta dele: é conveniente que o cristão ouça músicas mundanas ou seculares? Para quem não conhece, as músicas seculares são aquelas que não têm o propósito de adorar ou exaltar a Deus. Elas são julgadas como não gospel. Essa pergunta do Israel é uma dúvida constante entre os jovens, né? Porque no meio do nosso dia a dia nós temos muitas músicas que não são gospel. E aí fica a dúvida, é errado ou não ouvir essas músicas? A palavra como resposta que eu tenho para você é a que está escrito em 1 Coríntios 6,12, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, não existe uma proibição. Você não pode ouvir tal tipo de música, você não pode ouvir tal tipo de música. Mas é a questão de discernimento. Essas músicas, elas te edificam? Como que você se sente depois de ouvir essas músicas? Você acaba entrando no mundo que essa música canta e você acaba a viver aquilo que não agrada a Deus. Não tem essa de não é permitido ou não, é questão de discernimento. O teu coração tem que entender que você tem que buscar aquilo que agrada a Deus, você tem que buscar aquilo que exalta a Deus. E as músicas seculares geralmente não exaltam e não agradam a Deus, porque elas usam palavras torpas, usam palavras rudes, de baixo escalão, aquilo que não traz benefício nenhum, só acrescenta malefícios e deixa a nossa mente sendo propícia para aquilo que é contra a vontade e os propósitos de Deus. Então, essa é uma resposta segundo a Bíblia. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E a nossa última pergunta do dia é a do Pedro, de Itaboraí, do Rio de Janeiro, que ele pergunta: é possível ser um missionário ou uma missionária online? Eu acho que você quis dizer a respeito de se é possível ministrar a palavra apenas à distância, não é isso? Bom, a palavra que eu tenho para você é a que está escrito lá em Gálatas 6,11, que Paulo escreve assim: vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Por que eu peguei esse versículo? Porque essa é o fim de uma carta que Paulo escreveu para uma igreja. Essa é a carta de Gálatas, mas Paulo escreve para a igreja de Efésios, escreve para a igreja de Coríntio, escreve para outras igrejas, Romanos, Gálatas, Coríntios, Efésios. E o que tem a ver isso? Ele estava ali cuidando dessas igrejas à distância. Ele enviava cartas em que ele ia doutrinando essas pessoas e ia apacentando essas ovelhas à distância. Então ele estava ali cuidando de todas elas à distância, mas estava em oração, em cuidado, em exortação por meio das palavras. Hoje, com a tecnologia, é possível a gente fazer isso por meio de áudio, vídeos, né? Telefone, e-mail. E se você está dando frutos, se você está vivendo o Evangelho e está querendo compartilhar com aqueles que estão ao seu redor por meio da tecnologia, com certeza você pode. Você tem que fazer isso sim. Um verdadeiro cristão não consegue guardar só para ele aquilo que ele tem experimentado em Deus. Se você tem sentido essa necessidade de evangelizar por meio da vida online, sinta que isso pode ser sim o seu chamado. Que Deus está te levantando para abençoar as pessoas por meio desses vídeos, desses áudios. Então, tem como sim você ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus por meio da internet ou à distância. Paulo fazia isso, os outros apóstolos também. Tanto é que as cartas, os livros que nós temos na Bíblia, Pedro, esses livros escritos pelos apóstolos, eles são livros que eles escrevem para igrejas de outras cidades. Eles estão numa cidade e aí eles enviam uma carta para doutrinar essas pessoas. E
Essa carta é a que a gente lê na Bíblia. Então, a gente consegue ver que, à distância, eles estão doutrinando essas pessoas, estão cuidando da igreja. E você pode, sim, fazer essa prática no seu dia a dia, usando a sua vida como influência para aqueles que estiverem ao seu redor. Estamos finalizando o nosso programa de hoje e eu quero fazer uma oração por você. Você que ouviu essa palavra e sentiu que ela foi para você, você que recebeu as respostas e o Senhor acalmou o teu coração, ou se você ouviu essa palavra e ainda está angustiado, se os seus questionamentos não foram respondidos, eu quero interceder pela sua vida hoje, para que o Senhor possa vir de encontro a cada necessidade e a cada situação que você tem passado na sua vida. Vamos apresentar tudo isso a Deus, porque se nós cremos que Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer, porque Deus corresponde à nossa fé. Se você crê nele, pode ter certeza que Ele fará muito mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Amém? Senhor Deus, eu apresento a vida dessa pessoa que está assistindo esse programa. Que verdadeiramente o Teu Espírito possa ter liberdade de sondar os quartos desse coração. Para que o Senhor possa trazer a luz da palavra, a luz da verdade, Senhor Deus. Conforta essa vida, Senhor. Concede sabedoria para que ela possa lidar com as situações do dia a dia, para que ela possa ver o Teu agir e o Teu cuidado, a Tua mão sustentando ela a cada momento. Senhor, cuida dessa vida, Pai, e mostra para ela que o Senhor é surpreendentemente novo, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor renova, que o Senhor transforma. Eu declaro, no nome de Jesus, que essa pessoa está fortalecida para viver e começar uma nova semana, direcionado no poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa assumir o controle e a nossa caminhada durante essa nova semana não seja pelas nossas vontades, mas seja pela Tua vontade, porque nós cremos e declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso nós entregamos a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana em Tuas mãos. Tu és poderoso para fazer e é por isso que nós estamos aqui, confiando no Teu poder e clamando pelo Teu nome. Senhor, obrigado por ser fiel, mesmo quando somos infiéis. Nós cremos no Teu agir e é por isso que nós Te glorificamos, Te damos a honra e o louvor e nós vamos testemunhar que nós temos recebido da Tua parte, Senhor. Porque o Senhor fará grandes coisas na vida dessa pessoa e todos aqueles que estiverem ao seu redor irão ver a mudança que o Senhor fez, a transformação, a bênção que o Senhor derramou sobre ela. E aqueles que estiverem ao seu redor vão receber também dessa bênção. Eu declaro, no poder do nome de Jesus, que assim será. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana.